Nós hoje viemos aqui para fazer um estudo sobre o tema o Código Penal da Vida Futura. Então, o Código Penal da Vida Futura, onde está, né? Onde encontramos o Código Penal da Vida Futura? Ele se encontra no livro, né, O Céu e o Inferno, ou a Justiça, segundo o Espiritismo, na sua parte primeira, no capítulo 6. O que contém o Código Penal da Vida Futura? Ele é composto de 33 artigos que versam sobre a aplicação das penas morais aos espíritos em evolução. O que trata o Código Penal da Vida Futura? Ele trata da doutrina da justiça, das penas eternas, da justiça das reencarnações, do livre-arbítrio, provas e expiações, sofrimentos e reparação. Então, nós vamos falar sobre esses assuntos. Claro que não vamos aqui citar os 33 artigos do Código Penal da Vida Futura, porque senão teríamos que ter muito mais tempo, mas vamos falar sobre a essência disso. Então, nós vamos começar falando da doutrina das penas eternas. No capítulo 6, né, nós temos, no Céu e Inferno, nós temos uma discussão onde Kardec, de uma maneira magistral, ele fala a respeito da doutrina do céu, da doutrina do inferno, e ele refuta todas as razões, né, principalmente da Igreja Católica da época, porque era basicamente a religião dominante que adotava a doutrina das penas eternas, né, que era exatamente o inferno. E ele fala para a gente algumas coisas que vale a pena a gente refletir. A primeira coisa que a gente vai refletir é sobre que ele disse que a doutrina das penas eternas, no caso do inferno, teve sua razão de ser como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens poucos adiantados, intelectual e moralmente. A gente lembra que o século XIX foi o século das luzes, né? Tanto é que Paris é considerada a cidade-luz, não por causa das lâmpadas, mas sim pelo conhecimento, né? Luzes de conhecimento. E Paris já era o centro do mundo, e a gente tem, né, grandes filósofos, a gente tem grandes teorias, né, que estavam em voga em Paris. Lá era o centro onde o mundo pensava. Então, o homem, antes de chegar a esse momento, ele passou pela que a gente chama da Idade das Trevas, né? Um período onde havia exatamente isso. O homem era, né, ele era pouco adiantado intelectual e moralmente. Poucos sabiam ler e a moralidade não existia praticamente. Então, essa doutrina ela servia como um freio para as pessoas, né, poderem não fazer tudo aquilo que desejavam fazer, né? Senão seria uma selvageria. Ele fala para a gente que não se impressionam com a ideia das penas morais, nem compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações. Significa dizer que aqueles homens, né, aquela humanidade ainda pouco moralizada, pouco intelectualizada, não entenderiam que as penas morais. O que são as penas morais? Exatamente quando Deus dá o castigo de acordo com o mal. Deus dá o castigo, entre aspas, porque Deus não castiga, mas as leis morais, elas dão as consequências dos nossos atos de acordo com, né,
a amplitude desses nossos atos. Se nós fazemos o mal, ficamos, então, recebendo, né, a expiação, né? Estamos, entre aspas, pagando esse mal. Vamos pagar para a vida toda? Não. Vamos sofrer isso conforme nós ainda tivermos o mal dentro de nós. Se nós praticarmos o bem, nós teremos o quê? Nós teremos, né, as compensações. Mas a gente vai falar disso, né, durante o estudo. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material o homem. Isso aí todo mundo compreende. O senso moral se desenvolve mais tardiamente. O homem nasceu, né, foi criado simples, ignorante, passou sua infância, né, espiritual em mundos primitivos, chegamos no mundo de provas e expiações que nós estamos atualmente, e, com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo o nosso senso moral. Mas isso não é uma coisa que acontece rápido, né? Primeiro, nós temos que desenvolver o nosso instinto, temos que passar, né, pela fieira, né, da violência, da falta da moralidade, até que nós vamos, né, naturalmente nos elevando, nos aproximando do bem e, consequentemente, vamos compreendendo, né, melhor o conceito de sociedade, o conceito de liberdade, o conceito de livre-arbítrio, e vamos nos moralizando. O homem também não consegue ter a ideia clara da divindade, né? Significa dizer que na antiguidade o homem tinha vários deuses, porque para ele o fogo era um deus, o raio era um deus, a água era uma deusa, e vai por aí afora. Não, até nós termos a ideia do Deus único, né? Quanto tempo se passou? A crença na eternidade das penas prevaleceu salutarmente, foi uma coisa assim que foi boa, enquanto os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. O que é o poder moral? O poder moral é o poder que nós temos de discernir entre o bem e o mal. Sabemos o que é o bem e sabemos o que é o mal. Quando nós começamos a ter ideia de que dessa questão, né, de o que é o bem e o que é o mal, a gente começa a poder entender melhor, né, várias questões, mas principalmente saber que Deus é justo e que não condena ninguém à eternidade, né, ao inferno. É interessante a gente colocar aqui, né, que o bem é tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E o mal é a ausência do bem. O mal não existe em si. O mal é a ignorância, a ausência do bem, né? O bem, um dia ele irá habitar a todos os corações e não haverá mais mal na Terra e nós teremos, então, um mundo feliz, um mundo ditoso. Aqui a gente fala, é o que sucede com as crianças, né? Que quando a gente fala, quando a criança fala, não faz isso porque o bicho-papão vai te pegar, não faz isso porque, né? E aí a gente coloca medo nas crianças, mas quando a gente cresce, a gente viu que aquilo não tinha nada a ver e a gente automaticamente esquece aquilo, não dá mais pelota para aquilo, né? É exatamente isso que acontece com o espírito quando ele vai se elevando moralmente. Isso daí está no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 6, né? Na doutrina das penas eternas. Com o desenvolvimento, aumenta a responsabilidade, conhecimento. Significa dizer que quanto mais nós desenvolvemos o quê? A inteligência, nós vamos, né, aprendendo cada vez mais e vamos desenvolvendo também dentre nós o senso moral. Geralmente, não quer dizer que seja dessa forma. Geralmente, desenvolvemos a asa da inteligência primeiro e depois a gente desenvolve a asa do amor, né, através da moral. E conforme a gente vai tendo esse conhecimento, a gente vai tendo aumento da nossa responsabilidade. Muito será cobrado a quem muito será dado.
Vamos falar agora sobre reencarnação, justiça da reencarnação. A reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita. A gente sabe disso. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Isso é o Livro dos Espíritos, questão 166. Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, nós somos seres perfectíveis. Estamos a caminho da perfeição. E a perfeição, ela vai passar pela túnica alva, que o nosso perispírito vai estar totalmente desmaterializado. E aí, eles falam para nós que isso se vai dar através da reencarnação. Várias vidas, e em cada uma das vidas, nós vamos nos depurando, vamos nos livrando de algum mal e vamos adquirindo virtudes. Na questão 167, a questão seguinte, Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, basicamente, a reencarnação é educação, né? Não existe nada. Tem um ditado que eu acho que é um ditado oriental, que fala, né, que não existe, né, nada para o bem, nada para o mal para nós. Tudo é para nossa educação, tudo é para nossa evolução. Todos são nossos mestres. A dor, quando chega, é nossa mestre. Né? O revés da nossa vida é nosso mestre, porque toda crise é uma oportunidade. E aí a gente tem que parar e pensar que nós somos espíritos habitando um corpo, e não o contrário. E muitas vezes esquecemos disso. E quando estamos pensando sob a ótica do espírito, nós temos essa questão de melhorar progressivamente, expiar faltas passadas e praticar o bem. Esse é o objetivo da nossa reencarnação. É limitado o número das existências corporais? Ou o espírito reencarna perpetuamente? Será que a gente vai ficar aqui encarnando o tempo todo? Resposta. Questão 168. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Bom, então, nós já temos aqui, né, o livro dos Espíritos, né, os Espíritos nos dizendo que nós temos que nos livrando das impurezas em cada reencarnação. E na questão seguinte, Kardec pergunta: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Questão 169. Significa dizer, então, que nós vamos ter que passar pela fieira das reencarnações para alcançarmos o progresso, que é quase infinito. Infinito porque nós não conseguimos divisar o fim desse progresso. E Kardec continua: uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e de se desfazer de todo o mal que traz em si. Né? Isso está no Céu e Inferno, na parte 1ª, capítulo 3, item 9. Fala que não é possível para nós adquirirmos a nossa perfeição, né, a nossa evolução em uma única reencarnação. Vamos falar agora sobre o livre-arbítrio. Nossa liberdade de ação gera reações no tempo e no espaço. Boas escolhas produzem progresso evolutivo. Boas escolhas, fazer o bem, nos aproximam de Deus, nos aproximam da sua, né, nos aproximam do Criador,
estamos de acordo com as leis de Deus, nós fazemos o quê? Progresso evolutivo. Nosso progresso evolutivo sempre será quando nós estivermos de acordo com as leis morais de Deus, nosso Pai. E as nossas escolhas infelizes geram provas e expiações. Por quê? Porque nós temos que aprender a lição. E, se nós não aprendemos a lição, temos que fazer, né, estudar novamente a lição. Se nós prejudicamos algum outro irmão, nós vamos ter que expiar essa prova, né, para que nós aprendamos a não prejudicar o nosso irmão e reparar o mal que foi feito. Mecanismos evolutivos moduladores da lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? É exatamente isso. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, quais são os mecanismos evolutivos? Né? O que faz com que a gente possa estar presente, né? O que a gente possa estar sentindo, né? Que a gente possa estar sendo... a gente está atuando em nós a lei de causa e efeito. Né? Que essa lei de causa e efeito também é conhecida como lei de liberdade, né? A lei moral, que está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª. Então, nós vemos aqui que, consubstanciada no planejamento reencarnatório de cada indivíduo, significa dizer que nós temos a oportunidade de, antes de reencarnar, nós fazermos o nosso planejamento de vida. Lembra da cartinha de vida que André Luiz fala lá, né? Acho que é nos Mensageiros, ou no Missionários da Luz, de Sigismundo, onde ele narra a reencarnação de Sigismundo. Então, é nessa hora que nós temos a oportunidade de exercer o nosso livre-arbítrio, de escolher as nossas provas, de escolher aquilo que for melhor para o nosso espírito, para a nossa evolução. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Nós encontramos isso, né, através de Emmanuel, no livro Consolador, na parte de justiça, questão 245. Exatamente isso, porque nós, como espíritos, sabemos aquilo que é melhor para nós espiritualmente e fazemos a nossa carta de vida pedindo a Deus que nos auxilie nas provas necessárias e nas expiações que temos que passar para que possamos evoluir. Emmanuel continua: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. O Consolador, questão 24. O que é prova? Prova, né, é uma corrida de obstáculos que tem o poder de impulsionar o progresso humano. Sempre existirão, pois são desafios evolutivos. E o que é expiação? Expiação, uma contenção temporária da liberdade individual, necessária à reeducação do espírito, que melhor, utilizando o livre-arbítrio, reajustasse as determinações das leis divinas. Isso está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais. Então, as provas, elas servem para o nosso adiantamento e a gente vai saber. É igual quando a gente está na escola, a gente estuda, mas a gente tem que fazer a prova para saber se a gente aprendeu. E nós, como espíritos, temos que também nos provar para saber se nós realmente conseguimos, né, passar na prova, aprender, saber aquilo que nos, né, dispusemos a aprender. E cada desafio vai fazer com que nós possamos subir um degrau
né, naquela escada de Jacó, que é a escada da evolução, que é infinita. Mas um dia nós chegaremos à angelitude, aonde teremos, né, a nossa túnica alva. E a expiação, ela é necessária porque nós temos muitas vezes que conter a nossa liberdade individual para que possamos aprender melhor uma lição e, principalmente, para que possamos aprender a não prejudicar, a não fazer o mal aos nossos irmãos. E aí, agora, a gente apresenta, né, a tríade, né, mais importante dessa questão da provas e expiação. É o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento, a expiação e a reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Quando nós erramos, por isso que Jesus fala, né? Depois, antes de levar o teu sacrifício ao altar, deposita ele, vai se reconciliar com teu irmão, antes que ele te leve ao juiz e o juiz te condene e te coloque, né, numa cela, e aí ficarás lá preso até pagar o último ceitil. E Jesus está falando para a gente exatamente disso, porque nós temos que buscar harmonia na nossa vida e temos que buscar nos harmonizar o máximo possível com os nossos irmãos agora, porque senão estaremos sujeitos a uma reencarnação com provas e expiações. E aí, o que vai acontecendo? O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Significa dizer que o espírito que está em expiação, ele só vai poder, né, sair dessa expiação, ou ele só vai poder trabalhar essa expiação para se melhorar no momento que ele se arrepende da sua própria falta. E quando ele se arrepende verdadeiramente, ele começa a divisar a esperança, ele sabe que errou, ele está disposto a, né, reparar sua falta, e é dado a ele, então, a misericórdia divina, que lhe dá a esperança para a sua reabilitação. E então, a sua dor da expiação, ela é suavizada, e é dado a ele, então, a oportunidade de reparar o mal que ele fez, para que ele possa, então, ficar quite com a lei e possa seguir adiante. Então, a reparação é a etapa final da expiação, porque não é suficiente expiar uma falta. É preciso anulá-la definitivamente da vida do espírito imortal pela prática do bem. Significa dizer que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Mas toda expiação terá que ter uma reparação, porque quando nós praticamos o mal, quando nós prejudicamos o nosso irmão, né, nós influímos na sua linha de evolução e retardamos, né, muitas vezes, a sua própria evolução. E nós teremos que reparar esse mal, dando a ele, devolvendo a ele todo aquele tempo perdido e todas as benesses que ele teria, mas que não pôde ter por causa da nossa falta. E aí, a reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. Não é sofrer, não é lei de talião. Então, a reparação não é dente por dente, né, olho por olho. Não, não é isso. É aquela lei que Jesus falou,
sai bem aos seus inimigos, né? Se alguém lhe pedir a túnica, dê também o manto. Se alguém exigir que caminhe com ele 1 milha, caminhe mais 2 milhas com ele. É a chamada lei da não violência, é a chamada lei onde você, como Pedro falou, né? O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Quem não repara seus erros nesta vida por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou e em condições voluntariamente escolhidas. Porém, pode ser, e geralmente será uma condição pior que a atual. Por isso que Jesus pediu para que nós nos harmonizássemos com o nosso irmão, porque nós vamos precisar, né, estar juntos, né, aparar as arestas, buscar a sua condição, e muitas vezes vamos talvez ter que sofrer mais do que estamos sofrendo atualmente. Demonstrar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Né, devolver o mal com o bem, fazendo com que aquele irmão, que talvez seja um inimigo seu, ele venha a ser seu amigo. Se você receber o perdão, maravilha, ótimo, mas você ainda terá que reparar. Não com esse irmão que lhe perdoou, mas com outro irmão, porque você tem uma dívida com o seu juiz, que é a sua consciência. Vamos falar um pouco de sofrimento. A gente está falando de expiação, estamos falando de provas, e muitas vezes, né, o sofrimento está ligado à imperfeição. Significa dizer, enquanto nós formos imperfeitos, nós não seremos felizes, nós teremos sofrimentos. É claro que o sofrimento ele vai variar ao infinito de acordo com o nosso grau de evolução. Toda imperfeição e toda falta que lhe é consequente carrega consigo o seu próprio castigo, na forma de consequências naturais e inevitáveis, lei de causa e efeito. Como a doença é consequência dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Então, a justiça, ela é perfeita, ela é individual. Cada um vai ter a sua própria justiça de acordo com o grau de agravamento da falta, ou alguma coisa que, de repente, abranda essa falta. Deus, que tudo vê, que tudo sabe, leva isso em conta, e o sofrimento dessa falta estará de acordo com o tipo da falta e o tempo que esse sofrimento estará, ele levará de acordo com o tempo em que esse espírito se arrependerá dessa falta. Então, o sofrimento aparece de forma diversificada, mas forte, tênue ou mesmo passivo. Porém, ele não é sentido nem retido, com sensibilidade igual, porque somos seres individualizados. A dor que eu sinto não é igual à dor que você sente. Por quê? Porque cada um de nós somos seres, né, únicos, somos indivíduos, não podemos ser divididos. E por isso, cada um de nós somos um universo, né? Um universo de Deus. Tem até uma música que fala: você é uma canção que Deus canta, ele quis compor você. Então, Deus nos compôs e cada um de nós é uma canção única. E nós vamos sentir essa dor de acordo com o nosso estado moral, de acordo com o nosso estado evolutivo, que é infinito. E cada um vai sentir, pode ser parecido, mas nunca será igual. Cada um é reeducado por aquilo em que pecou. Pecou no sentido de errar, né?
algo que você não aprendeu, algo que você, né, casca de banana que você escorregou. Assim é que uns os são pela visão incessante do mal que fizeram. Algumas formas de expiações no plano espiritual. Outros pelo pesar, remorso, pelo temor, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos entes queridos. Então, são tipos de... Na realidade, são apenas exemplos que nós vimos lá no livro Céu e Inferno, na parte segunda, vários espíritos trazendo, né, os seus... o que aconteceu com eles após o desencarne. E cada um vai passar pelo seu sofrimento de acordo com o tipo de falta, de acordo com a gravidade da falta e de acordo com o seu próprio estado evolutivo. Como todo homem pode se desfazer das suas imperfeições, tendo vontade, pode se poupar dos males, as consequências, e assegurar sua felicidade futura. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. No entanto, é necessário rebater que Deus é vingativo, punitivo. Nós somos legítimos donos da responsabilidade desse sofrimento. Então, nós podemos nos libertar das nossas provas e expiações através da utilização do poder da vontade. A vontade é algo que nós temos, é o nosso livre-arbítrio na sua, né, potência máxima, onde, né, querer é poder, é verdade, querer é poder. E nós podemos, né, adquirir virtudes, podemos, né, nos livrar de vícios, podemos trabalhar pela nossa felicidade futura através dessa vontade. E vamos receber de acordo com as nossas obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Por isso que precisamos trabalhar a caridade, por isso que precisamos trabalhar, né, o nosso coração em favor do outro. Mas ele fala aqui para a gente, né, as expiações e as provas não são, né, obra de Deus. Não, Deus não pune ninguém, Deus não perdoa, porque Deus simplesmente ele não se magoa. Deus tem as suas leis. E essas leis que atuam sobre nós, e nós vamos estar tão bem evoluídos quando nós estivermos, né, de acordo com a lei de Deus, estaremos nos aproximando de Deus. E quando nós, né, cometemos o pecado, né, o famoso pecado é uma palavra latina que significa uma seta fora do alvo. Quem é a seta? Somos nós. Quem é o alvo? É Deus. Então, toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós estamos em pecado. E nós precisamos, então, da reeducação, algo que nos traga de volta ao caminho para o alvo, para Deus. E essa responsabilidade é feita pelas leis morais que nos levam, principalmente através da nossa consciência, que vai fazer com que nós voltemos ao caminho correto, ao caminho que nos leva a Deus. A reparação, voltamos à reparação. É bem certo que nenhum espírito fique isento da reparação dos seus erros. Quando o remorso não toca o nosso coração, o toque para o reconhecimento de suas fragilidades aparece pelo enfraquecimento das defesas do próprio espírito. Tem espíritos que são muito, né, duros, né, tem dureza de coração. E aí ele pratica o mal, não tem remorso. Mas então, o que acontece? Né?
se dá fragilidade, alguma coisa acontece com o seu próprio espírito e que acaba indo para onde? Para o nosso corpo físico. Então, daí brotar as doenças, as dores e os conflitos dos quais não lhe damos percepção e não entendemos ou não queremos fazê-lo. Dessa forma, a lei se imporá e será bem mais clara, e então se dará cumprimento ao resgate do espírito. Né? A crença popular, né, fala muito diz, né, que a pessoa que tem ódio tem raiva, né, tem problema de fígado. Eu não sei se é verdade, mas um fundo de verdade isso tem, porque nossos sentimentos, né, eles acabam sendo somatizados do nosso espírito para o nosso corpo físico, passando pelo nosso perispírito, para que nós possamos voltar, né, para o caminho de Deus. Qual o filho pródigo que chega novamente arrependido, né, e dizendo: meu pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai corre para ele e o abraça, coloca um anel no seu dedo, dizendo que ele é filho do dono, ele é filho de Deus, dando a sua melhor roupa e se alegrando, porque aquele filho que estava morto retorna ao Pai. O espírito só progride com o trabalho. Nós estamos falando de reparação. E disciplinando seus atos, a ociosidade apenas o retarda e lhe traz mais dor. Então, nós temos que aprender a lei do trabalho, que é com o trabalho que nós vamos, né, nos disciplinar e que nós vamos evoluir mais rapidamente. Quer dizer, quem é preguiçoso, quem não gosta, né, de trabalhar, vai ficar mais tempo aqui, como diria um grande amigo que já não está mais conosco, que está na espiritualidade, vai ficar ralando aqui nessa terra, ralando muito, até que ele aprenda, né, que o trabalho faz com que nós possamos evoluir. E pode ser até que a gente nem consiga ficar aqui na Terra, né, possamos ir para um outro mundo de provas e expiações, quando esse mundo se tornar um mundo de regeneração. A reabilitação oferece-se pela vontade de um homem que se querer libertar aos poucos das suas imperfeições. E só dessa forma evoluirá e encontrará sua felicidade. Então, a gente tem uma coisa que a gente pode parar e pensar. Nós temos a doutrina espírita, que é um bálsamo em nossas vidas. Ela permite que nós possamos progredir, né, pela nossa vontade, pelo nosso trabalho, mas principalmente pelo conhecimento. E quando nós, né, estudamos a doutrina espírita, começamos a entender, né, o que os espíritos nos trouxeram dessa doutrina maravilhosa, e ele fala para a gente que a gente tem que se libertar das imperfeições, trabalhar pela nossa evolução, trabalhar, né, na prática do bem, para que um dia nós sejamos só espírito, não tenhamos mais matéria e sejamos só amor. Quando estivermos com a nossa túnica alva, seremos considerados anjos. Então, só o amor nos salvará. Lembra aqui de Paulo de Tarso, né? Não é o Renato Russo, não, é o Paulo, nosso querido irmão Paulo de Tarso, que falava que só o amor, né, nos salva, no seu hino ao amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tiver amor, nada me adiantará. Vale a pena amar. Nós temos, então, chegando ao final do nosso estudo. Eu estou aqui apresentando o primeiro e o último artigo do Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos. Eu gostaria que vocês pudessem pegar o livro Céu e Inferno e lessem, porque tenho certeza que será um tempo maravilhosamente ganho, e, principalmente, reflitam sobre o que Kardec e os espíritos superiores nos trouxeram. Fala para a gente no primeiro artigo:
A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. E o último, 33º artigo, ele nos fala em que pesa a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Parágrafo 1º. O sofrimento é inerente à imperfeição. Parágrafo 2º. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Né? Nós somos punidos na hora. E, artigo 3º, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade, nos dando, né, todo o amor, né, nos dando, descortinando esse mundo de felicidade que Deus, né, o reino dos céus que Deus, né, que Jesus prometeu e que Deus espera por nós. Eu gostaria de agradecer a vocês e querer dizer que, como filho pródigo que nós somos, possamos nos lembrar do Pai, que no sofrimento que nós temos, né, que não podemos comer nem aquilo que os porcos comem, que nós alimentamos, né, que tem na parábola, que nós possamos nos lembrar que os empregados da casa de meu pai, os servos da casa de meu pai, são muito melhores tratados. E nós somos filhos do Pai, filhos de Deus, e temos a perfectibilidade, o amor em nossos corações, a essência divina. E eu queria deixar uma palavra, a palavra do amor para todos vocês, porque esse Código Penal da Vida Futura, ele é um código de amor que nos fala ao coração. Muita paz, graças a Deus.